Boa noite a todos mais uma vez. Bem-vindos ao webinar da PWN. Desde já gostaria de agradecer à doutora Márcia por ter aceito o nosso convite para dirigir o tema como garantir a estabilidade financeira na reforma. Um assunto cada vez mais relevante, seja para quem está a planear este momento, seja para quem já vive, e às pessoas então que estão à procura de uma segurança e tranquilidade nas finanças. Eu vou deixar que a doutora Márcia se apresente. A princípio, nós teremos um webinar de mesa redonda, né? Quem tiver alguma dúvida, quando a doutora começar a falar, então pode pôr as suas questões. Nós vamos estar aqui para ajudar. Doutora Márcia. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com a WN, com a PWN. Não é a primeira vez, acho que já tivemos juntos noutros fóruns, e gosto muito da PWN estar aqui. Eu acho que eu sou uma das grandes fãs nas redes sociais. Estou sempre a pôr gostos em tudo. Eu chamo Márcia Coelho. Sou formada em Economia e Gestão, sou licenciada em Gestão Financeira, sou Master em Business Administration, Global Women in Management pela Counterpart International. Sou a criadora do portal Cambarrico, que é um portal de educação financeira, que eu faço a gestão desde 2018. E desde 2018 que eu estou ligada à educação financeira, que abracei a educação financeira. Também sou autora de um livro de finanças para casais. E, para além do tema das finanças para casais, o tema da reforma, da preparação para a reforma, é um tema que eu gosto muito de abordar, porque é um tema muitas vezes esquecido, varrido para debaixo do tapete, pensamos sempre que temos tempo, e quando chega a hora, vemos sempre exemplos tristes nas empresas, tanto para homens como para mulheres. Então, é um tema que eu quero levar muito a falarmos mais sobre ele para tomarmos melhores decisões na nossa vida e a preparar melhor a nossa reforma. Essa conversa é aberta, essa é a vantagem de termos conversas com pouca gente. Então, a ideia é, todas as dúvidas que vocês tiverem sobre reforma, eu vou começar a falar, vou apresentar-vos alguns pontos para pensarem. Todas as dúvidas, todas as opiniões, podem abrir o micro e falar, ou podem também colocar no chat e vamos conversando, é mesmo uma conversa aberta. E hoje à tarde também estive num encontro de uma empresa e falei de reforma, para vocês verem que o tema tá aqui em alta e é importante falarmos sobre isso. E a minha pergunta é, se hoje a nossa empresa dissesse que, ok, acabou, já não vai trabalhar mais, vai ter 12 meses de férias ou férias vitalícias, será que eu estaria bem? Será que eu estaria bem financeiramente, fisicamente? Será que eu saberia o que fazer? Que experiências é que eu tenho visto na reforma, na minha família, nos colegas mais velhos das empresas que eu trabalhei, nos meus vizinhos? O que é que eu tenho visto? Porque muitas vezes o que nós temos visto na nossa sociedade não é bonito. As pessoas não encaram a reforma de uma maneira positiva, não encaram a reforma como uma nova parte da vida. Nós tivemos a infância, a juventude, e quando entram para a idade da reforma, quando estamos a ficar mais velhos, então as pessoas pensam mais em finitude do que numa nova fase. Mas agora nós vivemos muito mais, a esperança de vida aumenta, mas temos que viver com qualidade de vida e não é isso que se tem visto. Muitas pessoas, mesmo com altos rendimentos, têm medo de ir para a reforma, têm medo de não conseguirem sustentar o estilo de vida que criaram, mas esse medo é muitas vezes causado pela falta de preparação em todos os sentidos. Então, o grande objetivo aqui é nós percebemos que temos que nos organizar.
A reforma começa agora. Em outras geografias, como se diz, eles começam a planear a reforma, mal pisam no trabalho, mas nós não tivemos essa oportunidade, não tivemos educação financeira, não é cultural, é um tema relativamente novo. Eu trabalho com educação financeira desde 2018. Há algumas pessoas que também fazem esse trabalho um bocadinho antes, mas a maior parte depois de mim. Mas é um tema que ainda não está instalado nas nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos pais. Nós não falamos de dinheiro. Então, depois temos muitas dificuldades que, se tivéssemos uma educação financeira, estaríamos preparados para lidar com elas, mas não conseguimos porque não temos ferramentas. Então, a ideia é construirmos ferramentas para a nossa reforma a partir de agora. O que é que vocês pensam sobre isso, para eu não estar aqui sozinha? Alguém tem algo a dizer? Boa noite a todos. Boa noite, Helder. Eu concordo Bem-vindo. muito, eu concordo plenamente. Estou de passagem apenas. Mas qualquer passagem importa. Boa. Qual é a experiência de Helder em diferentes países que já tenha vivido ou visto? Qual é a organização relativamente nesses países comparativamente à Angola? O que é que tem visto? Claro que nós somos um país jovem, só temos 50 anos, nem o nosso país ainda entrou na reforma. Mas é sempre bom nós aprendermos com quem já faz e realmente tirarmos daí exemplos que possamos seguir. É a primeira questão? Não estou a ouvir. Estás no mute. Pode sim responder, Helder. É sempre assim a questão, por favor. Pode responder. My God, Márcia, me facilita. Ok, tá bom, não faz mal. Bom, de forma resumida, o que acontece é que, sim, é diferente, não é? Não é somente sobre ser melhor ou pior, mas é diferente porque a semelhança daquilo que nós fazemos em projetos, no caso, não é? O que se chama em inglês da exit strategy, não é? Que é a estratégia de saída. Isso também aplica-se muito nos países, bom, nomeadamente aqui no Canadá, onde eu vivo, e em muitos outros países, por causa mesmo e por conta daquilo que tu disseste, Márcia, a educação financeira. Ok, as pessoas colocam o pé no emprego, mas já começam a pensar porque consideram que tudo é um projeto de vida, então começam logo a pensar, ok, eu vou trabalhar 20, 30 anos, o que é que eu realmente, realisticamente falando, almejo obter, almejo alcançar? Como é que vai ser? E depois tem a outra parte que não é menos importante, para não dizer que é possivelmente e potencialmente das mais importantes, que é a questão da gestão de risco. Ok, hoje têm saúde, hoje eu tenho um emprego, como tu falas muito bem, mas e se eu de repente não tiver um emprego? Ok, e se eu quiser continuar a ter um emprego? Que tipo de investimento é que eu devo fazer? Em mim, sobretudo, ok? Porque eu consiga continuar a ser aquele asset, não é? Aquela pessoa que consegue agregar valor significativo para conseguir me manter bem no mercado. Mas depois, ganhar dinheiro pode não ser a coisa mais difícil, mas a questão é como é que eu vou gerir este dinheiro, essas finanças e como é que eu vou mais provavelmente multiplicar as finanças. Então, nestes países em que existem economias muito mais fortes, sistema financeiro muito mais visível e, digamos, vivo, vamos dizer, sobretudo ao nível de acesso de informação, as pessoas pensam completamente diferente, porque pensam, do jeito que tu disseste, entram para a atividade laboral, no caso, ou independentemente do que estiverem a fazer, mesmo no empreendedorismo, mas estão sempre a pensar, ok, qual é a minha visão nos próximos 10 anos, nos próximos 20 anos, falam em décadas, ok? Então, e vão preparando. Ao contrário de, infelizmente, mas claro que isso vai mudando, não é? Com pessoas profissionais como vocês, nós pensamos daqui a 4 5 anos, 10 anos máximo. Essa malta pensa daqui a 30 anos. Então, tem sido, esse é um pouquinho da experiência que a pessoa vai tendo e fui tendo, não só cá, mas mesmo pela Europa e até mesmo pela Ásia, né? Boa, obrigada, Helder.
Uma partilha muito boa. Obrigada por estar aqui hoje. E Nada. sim, nós não temos tendência em Angola de pensar no médio e longo prazo. Nós vivemos muito pro aqui e pro agora. Então pensamos no bem-estar hoje, vou usar o meu dinheiro todo hoje, vou fazer as compras que eu quero, vou gastar todo o meu dinheiro, não vou poupar porque quero viver o máximo hoje, quero viver o máximo agora. A preparação para a reforma tem três componentes que eu gosto muito de apresentar, que é a componente física, e o Helder mencionou um bocadinho isso na intervenção dele, que é, se eu não tiver saúde, nada vai acontecer. Então, a nossa saúde está em primeiro lugar e nós temos que cuidar dela, porque a partir dos 60 anos, a expectativa de vida tem subido à medida que o tempo passa. Eu digo sempre às pessoas, eu quero viver até os 100, mas para viver até os 100, eu preciso de me cuidar. Já disse meu marido que tem que viver até os 103. Depois pode, pode morrer. Mas pronto, fora de brincadeira, é como é que eu vou levar este corpo depois dos 60 anos para a minha reforma? Porque nós sabemos que existem as doenças crónicas, nós sabemos que precisamos de ter um seguro de saúde, precisamos de fazer consultas regulares para ver como é que está a nossa saúde, cuidar da nutrição, cuidar do físico. Então, é importante pensarmos na componente física, na componente da saúde, no longo prazo. Porque muitas vezes o que é que nós fazemos? Vamos negligenciando a nossa saúde ao longo da nossa vida ativa, seja mesmo pelo trabalho, porque eu sou um workaholic, enquanto sou jovem, trabalho dia e noite, não durmo, não descanso, não tiro férias. E neste momento eu também estou aos poucos a massacrar o meu corpo, a massacrar a minha saúde. E depois vou colher maus resultados lá na frente, quando tiver a entrar para a reforma, que eu vou ter que cuidar mais. Então, também é sobre trabalharmos afincadamente, mas também olharmos para nós e cuidarmos de nós enquanto somos mais jovens, para termos menos debilidades quando chegamos a uma idade mais sensível, que são os 60 anos para cima. Essa é a primeira componente, a componente física. Depois nós temos a componente ocupacional. E isto também causa muitos transtornos na altura da entrada para a reforma, que é o que eu vou fazer, como é que eu vou me ocupar. Porque muita gente tem como sua única identidade o trabalho. Não existem depois do trabalho. Eu entro às 7, saio às 22, vou dormir. Não marco uma corrida, como estamos aqui a falar de corrida, não visito a minha família, não vou à praia, não viajo, não estudo, não faço um curso, não faço nada. Não tenho um negócio, a minha única identidade é trabalho, casa, casa, trabalho. E o tempo passa rápido. Quando essa identidade é cortada, as pessoas sentem um vazio, não se identificam, não sabem o que fazer. O que é que eu vou fazer com 12 meses de férias, 12 meses sentada em casa? Então, nós temos que construir outras identidades ou planear outras vidas que nós poderíamos ter tido. E se não tivermos tempo de pegar nessas vidas ao longo da nossa vida profissional ativa até os 60, porque estávamos muito ocupados, nós podemos planear pegar nisso depois. Sempre quis ter uma quinta, sempre quis ser consultor, sempre quis dar formação, sempre quis estudar nutrição e não consegui. Então, eu posso pegar e apostar nesses outros projetos. Pode até ser algo que não tenha nada a ver com dinheiro. Eu, por exemplo, sempre quis trabalhar com crianças com necessidades especiais, mas não tenho tempo. Então, se calhar, durante a minha reforma, eu vou colocar isso como parte do meu dia, como uma atividade em que eu vou fazer a minha transição. Posso até começar de uma forma mais tímida, enquanto ainda estiver no ativo, e depois, quando sair do ativo, faço essa transição. A transição ocupacional é muito mais difícil para os homens, e a nossa plateia aqui é muito feminina, mas podemos levar isso para casa e aconselhar.
Porque a mulher arranja sempre o propósito, vai cuidar da casa, vai à igreja, mas os homens têm muito a sua identidade fincada no trabalho, não têm outras identidades. Então é importante nós sabermos, ok, se eu não fosse essa Márcia que trabalha em educação financeira, o que é que eu seria? Se eu não fosse essa Edna, o que é que eu seria? Se eu não fosse essa Sofia, o que é que eu seria? Então, quero que vocês me respondam quais seriam as outras Ednas, Sofias e Holandas que nós íamos conhecer, ou que vamos conhecer um bocado daqui para frente. Quem quer entrar e falar um bocadinho? Tchau, tchau. Obrigado, Márcia. Ah, Tchau. Alguém quer partilhar, então, ou quer dar a ideia do que a Márcia acabou de falar agora? Mas, Márcia, só para dar aqui nota que a maior parte das vezes as pessoas quando são aposentadas, depois de 3 meses, principalmente os homens, estamos a falar né, falamos há pouco dos homens, eles morrem. Houve um despedimento em massa numa empresa em que abrangiram 5 ou 6 homens e 3 dessas pessoas morreram, 3 desses homens morreram. E eu disse, uau, porque eles limitam-se a trabalhar, não veem os filhos, não veem a casa, não veem nada, então, infelizmente, acabam por morrer, por não ter esta, mesmo uma base, esta uma base, outra atividade. este tripé que nós vamos conversando por agora e vamos chamando a atenção, que esse tripé tem que estar trabalhado um bocadinho em todos os lados, porque senão nós temos dois para apoiar, um fica manco e vamos andando assim de lado, mas a maior parte das pessoas não tem nenhum tripé. E para eles, a reforma ou o despedimento numa idade mais avançada é como se fosse uma queda para o abismo, ok? E essa falta de propósito, essa falta de ocupação é que leva muitas vezes a pessoa à depressão, tem problemas de saúde mental e depois vai andar até uma morte, que pode ser por negligência com a saúde, que pode ser por suicídio, mas está tudo fincado. A nossa saúde financeira, a nossa vida financeira também afeta a nossa vida mental. E estarmos preparados para a reforma e para os outros desafios que vamos tendo ao longo da vida financeira é primordial. Então, por isso é que eu foco muito no propósito. Eu poderia ter uma quinta, criar umas galinhas, é pela ocupação. Eu gosto muito de dar o exemplo da minha avó. Eu tenho uma avó que tem 83 anos nesse momento. E a minha avó já teve muitas dificuldades na vida, muitos problemas, já perdeu filhos, já tudo que nós possamos imaginar já lhe aconteceu um bocado. E ainda assim, a minha avó é uma pessoa muito positiva e é uma pessoa muito ativa, ok? Ela, neste momento, tem uma quinta no Kwanza Norte, e pronto, ela arranja, se tiver boleia para ir, alguém leva-lhe, ela vai, fica por lá uma semana, controla o pessoal que está a trabalhar e depois volta depois de uma semana. Mas quando não há a boleia, ou o sobrinho, ou o filho que vai levar, a minha avó pega um menino que mora em casa e apanha táxi com esse menino que mora em casa. E vão juntos e fazem as coisas juntos, tem aquela ocupação. Então, é importante nós, como pessoas, homens ou mulheres, nos sentirmos úteis em qualquer uma das fases da vida. Nem que seja, ok, vou fazer a minha ginástica, eu não quero trabalhar, já trabalhei muito e é algo que eu não me revejo. Ok, acorde, vá fazer a sua ginástica, vá fazer o seu exercício, faça trabalhos domésticos em casa. Ah, eu tenho empregada, não preciso. Não precisa, mas o seu corpo precisa. Se passar o dia todo deitado, sentado, vai ficar debilitado. Então, é importante nós sabermos disso. E depois nós temos a terceira componente, que é a componente financeira, que esta é uma componente que precisa de tempo. Quanto mais tempo nós tivermos, melhor vai ser o nosso prognóstico para o futuro. Quanto menos tempo nós tivermos para nos preparar,
eu vou entrar na reforma aos 60 e só quero me preparar a partir dos 55, vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais difícil, eu preciso de poupar muito mais, preciso de fazer um esforço enorme. Então, é preciso nós sabermos aproveitar o tempo que nós temos. Tenho 30 anos, tenho 25, tenho 45, é o tempo ideal. O melhor momento para começar a preparação da reforma foi ontem, o segundo melhor momento é hoje, é agora. A reforma começa agora. Vamos começar a preparar, porque quanto mais tempo nós tivermos, menos nós precisamos de poupar. Um 10%, um 5%, ir descobrir que produtos é que os fundos de pensões estão a oferecer, se eu posso inscrever-me sozinha, vou ficar atenta ao mercado de capitais e vou comprar uma ação, vou comprar uma obrigação, com plano de que aquilo vai me gerar rendimentos futuros. Tenho que planear, fazer um plano de rendimento. Por quê? Porque a pergunta é: de que eu vou viver quando for para a reforma? O valor da reforma em Angola depende da lei. Neste momento, o valor para a reforma geral está entre 70 mil kwanzas o mínimo e 726 mil kwanzas o máximo. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que, independente do que eu tenha ganho, independente do que eu tenha trabalhado, se eu tiver contribuído os 35 anos no escalão máximo, eles vão fazer as contas, eu dos 726 não vou passar. Será que o meu estilo de vida está preparado para viver apenas com esse rendimento? Sim ou não? Se sim, eu vou me contentar, mas tenho que levar em consideração também outros fatores, como a inflação. Os preços sobem, nós sabemos, nós sentimos isso todos os dias quando vamos às compras. Com 10 mil kwanzas enchíamos, há uns anos quase que enchíamos um carrinho. Com 10 mil kwanzas agora saímos com um saquinho vazio. Ok? Então, o dinheiro perde valor com o tempo. É importante nós sabermos disso. É importante nós levarmos em consideração também que o mundo está muito instável. O mundo está muito instável. Nós temos guerras, nós temos problemas com petróleo, e esses problemas econômicos também vão afetar o custo de vida. Nós tivemos a subida dos combustíveis, que foi o que foi. Então, o custo de vida vai subindo e vai variando ao longo do tempo, e nós não podemos pensar que os custos que nós temos agora são os custos que nós vamos ter amanhã. E um dos grandes custos na preparação para a reforma é o custo com saúde, ok? Os gastos com saúde. Nós vivemos num país com saúde pública deficiente, ok? Temos que fazer os tratamentos, se queremos alguma qualidade no privado, precisamos de ter um seguro de saúde, tenho que pensar nisso. Precisamos de ter uma poupança para a saúde. Então, temos que começar a preparar isso o quanto antes, melhor. Okay? Se o nosso trabalho tem um fundo de pensão que nós podemos contribuir e depois fazer match, é o ideal, mas também vamos pensar em fontes alternativas. Por exemplo, se eu viver numa casa, se eu tiver uma casa grande na cidade, só vivo eu e o meu esposo, os filhos moram fora ou têm a sua casa. Será que eu vou me apegar a esse bem por tanto tempo ou posso fazer um downsizing e tirar a partir daí uma fonte de rendimento via rendas? Mas são estratégias que nós temos que ir pensando ao longo do tempo e ver como é que eu vou viver quando for para a reforma e como é que vou cuidar da minha vida financeira. Ok? Porque existem muitos erros que nós vamos cometendo ao longo do período, ao longo do caminho para a reforma, que depois, quando nós chegamos, nós temos pessoas, e ainda hoje recebi muitos exemplos disso, são exemplos que eu já conheci e já sabia, mas sempre que estou numa empresa, existe aquela reafirmação de que a realidade é essa. Além da realidade da morte pós-reforma, que isso todos nós sabemos que acontece muito em Angola, principalmente para os homens. Eh, Existe também a questão de que as pessoas não sabem quais são os valores máximos
e mínimos a receber da reforma. Então foi uma pessoa ao RH reclamar que o que ele recebia era 30% do salário dele normal, que recebeu até aí, e que agora as colegas queriam matá-lo, mas não tem nada a ver com as colegas, não tem nada a ver com a empresa, tem a ver com a lei, tem a ver que agora é a altura de nós fazermos um segundo momento, até porque aos 60, se nós nos cuidarmos, ainda temos muita vitalidade. Por que que eu tenho que aceitar que, ok, o trabalho reformou-me, se eu ainda sinto que tenho muito a dar, mas a empresa já não pode contar comigo, por que que eu não posso empreender na área que eu trabalhei? A minha experiência tem valor. A experiência tem valor e nós temos que saber usar tudo o que nós aprendemos ao longo da vida. Então, nós pensamos, isso que eu sei não vale nada, mas conhecimento adquirido ao longo do tempo, experiência de trabalho, vale dinheiro. E se eu sinto que a minha reforma não vai cumprir com o meu estilo de vida, eu posso complementar. Ok? Posso complementar pelos produtos financeiros que eu vou comprando ao longo do tempo e posso também complementar prestando um serviço dentro da minha área de formação. Outra Outra estratégia, por exemplo, é eu criar uma estratégia de dividendos. Nós agora temos o mercado de capitais e eu posso pensar da seguinte forma: eu quero comprar só ações que me paguem dividendos, que é, ok, não estou interessada em vender, estou interessada que essas ações cresçam, que a empresa tenha bom desempenho e que seja uma empresa que todos os anos distribui resultados. O que é que vai acontecer? Todos os anos, quando chegar a altura do resultado, com base naquilo que eu comprei dessas empresas ao longo do tempo, eu vou receber um dinheiro para complementar a minha renda. Agora vamos imaginar uma pessoa organizada que tem várias fontes de rendimento na reforma, como é que seria? Teria, por exemplo, a pensão do INSS, que pode variar entre 70 a 700 e qualquer coisa. Teria uma renda de uma casa que construiu para alugar ou de uma casa que tenha e que depois colocou a arrendar. Então, Márcia, ter uma casa é muito caro, comprar uma casa é muito caro. Sim, mas se nós fizemos um plano e tivemos dentro do nosso planeamento, nós temos que começar aos poucos. Primeiro vou comprar um terreno, depois vou fazer a edificação, porque muitas vezes nós só queremos viver para o agora e não queremos viver para o amanhã. Então, as rendas podem ser uma fonte de rendimentos, podemos ter os dividendos, ok? E também podemos ter obrigações, investir em obrigações que podem ser corporativas ou para o Estado, em que nós emprestamos dinheiro ao Estado, ou emprestamos dinheiro às empresas por X tempo e depois vamos recebendo esse dinheiro de volta com juros. Recebemos juros de 6 em 6 meses e recebemos o dinheiro emprestado no prazo final. São estratégias que nós vamos aprimorando ao longo do tempo, enquanto faltam 20, 10, 15 anos, e quando chegar à altura, nós já temos uma estratégia financeira forte. Nós já sabemos como vamos lidar com a quebra de rendimento que vem com a reforma, porque nós estamos atentos, porque nós nos educamos, porque nós estamos a nos preparar porque aí vem, porque sabemos que a vida continua e temos que ter uma visão positiva do que é a reforma e saber que mesmo que nós vamos sair desse emprego, nós vamos conseguir ter fontes de rendimento e vamos conseguir cuidar de nós mesmos. Porque o que acontece muito é as pessoas entrarem em desespero porque não vêm alternativas agora para a situação que se encontram. Então, é muito importante levamos isso em consideração. Márcia, boa noite. Boa Eh, noite, Sofia. Só para dar aqui uma dica, eu não sei se nós, em geral, a nossa cultura poupamos pouco. Eh, Ao longo da vida, somos ativos profissionalmente, e vamos poupando pouco. Aquilo é ganhamos, gastamos, tal como tu disseste no início. Mesmo muitas das pessoas ganham bons rendimentos, mas gastam tudo. E eu queria perguntar a tua opinião se isto é muitas das vezes a ver com a nossa cultura de guerra. Porque na guerra a gente dizia, pá, não sei se vou morrer amanhã, vou já me gastar tudo hoje.
Então, muitas das vezes gastamos mais mesmo do que aquilo que temos. Já os europeus são diferentes. Eles têm já essa cultura desde pequeno os europeus e asiáticos, de pouparem algo, de pensarem numa reforma de condições, porque há uma vida para lá depois da atividade operacional. Qual é a tua opinião? Eu concordo. Nós não temos o hábito de poupança, mas o nosso país não é fácil. Nós temos que lutar contra muitas adversidades para conseguirmos poupar e temos que nos organizar. Como eu disse, nem Angola ainda entrou na reforma, vai fazer 50 anos, faltam 10. Então, só para nós vermos o quão jovens nós somos, os nossos pais não tinham essa educação, nem pensavam sequer nisso. E era uma sociedade muito mais conformista, digamos assim, ou seja, eu consegui isso, tá bom, nós conseguimos viver, mas agora construir-se um outro tipo de sociedade. Eu quero mais, eu quero viver mais, eu posso mais, quero consumir mais, só que é muito focada no presente, no hoje e agora, ok? Nós podemos viver, procurar bem-estar financeiro, que é algo que eu realmente gosto de falar, não é sobre poupar tudo e não viver nada porque assim nós não temos qualidade de vida, mas é viver o presente consciente de que o futuro vai chegar e é também preparar o futuro. E é nesse passo que nós erramos. Eu quero agora, tudo hoje, tudo agora eu posso, mas se calhar estou a prejudicar o meu futuro. Então, o hábito da poupança, muita gente diz, poupar para quê? Mas a poupança é um hábito fundamental para uma vida financeira organizada. Porque é esse dinheiro da poupança que vai nos permitir investir. É esse dinheiro da poupança que nós depois vamos comprar as ações, vamos investir no fundo de pensões, vamos guardar para comprar uma casa, ou para dar entrada, ou para construir, mas se a poupança não acontecer em primeiro lugar, nada vai acontecer, ok? Então, no plano financeiro organizado, o que eu informo as pessoas, o ensinamento que eu passo é poupança em primeiro lugar. Mais importante que o valor é o hábito que se cria. A poupança é um hábito. Se nós, no pouco, conseguirmos poupar, no muito também vamos conseguir poupar. Ok? Então, não consigo poupar 10%, vou poupar 5%, vou poupar 2%, mas sempre a contar com os objetivos e olhar para essa poupança, primeiro separar-nos da poupança fisicamente ou colocar limites para eu ir mexer na poupança, porque muitas vezes as pessoas até tentam poupar, mas acontece alguma coisa e vão buscar aquele dinheiro. Então é fazer mesmo a separação para uma conta que não conseguimos mexer tão facilmente e separar mesmo, saber que esse dinheiro é para o futuro, não é para agora. Depois, a segunda questão é não deixar o dinheiro parado, que são essas estratégias que eu já partilhei aqui dos produtos financeiros, até mesmo investimos em nós, na nossa carreira. Muitas pessoas não fazem formação. Oh, eu licenciei-me, eu tirei aquele curso, já trabalho há muito tempo, não preciso aprender nada. Não é assim. O mundo muda todos os dias. Se nós quisermos crescer na carreira, quisermos ser bons profissionais e quisermos alcançar salários melhores para conseguirmos preparar de uma forma melhor a nossa reforma, também temos que investir em nós. Nós somos o nosso melhor investimento. E esse investimento que nós fazemos em nós agora, mais somado a uma gestão adequada, nós vamos conseguir ter uma reforma muito bem preparada. Mas existem alguns erros que as pessoas cometem, erros financeiros e erros pessoais. Os erros financeiros, um deles é o não poupar, nós falamos, não existe poupança, seja pelas dificuldades financeiras, seja por questões culturais, e aí vai entrar um erro pessoal que é eu contribuo com tudo, eu ajudo todos, eu muitas vezes quem está pensando na reforma entre os 35 e os 50 está dentro daquilo que nós chamamos de geração sanduíche, que é eu tenho os meus pais para cuidar, que estão em cima de mim, mas também tenho os meus filhos para cuidar, então é muita responsabilidade e eu esqueço do futuro, esqueço de planear porque não tenho tempo. Mas é preciso respirar e nós olhamos também para nós. Porque existe aquele ditado do avião da máscara de oxigênio. Se acontecer alguma coisa, ponha primeiro em si.
Então, nós não podemos, e como mulheres, nós temos uma tendência muito cuidadora. Só olhamos para os outros, eu vou ajudar o meu filho, vou ajudar o meu irmão, etc. Vou cuidar do meu pai. Eu não digo que não vamos fazer isso, mas também temos que tirar aquela parte para cuidar de nós, da nossa saúde, da nossa vida financeira, do nosso futuro. Então, muitas vezes, nós não fazemos essa separação. E agora vou fazer outra pergunta. Quem tiver aí, que entre, que responda. E queria saber o que é que vocês fazem por vocês dentro dos 3 pilares que eu disse sobre a preparação da reforma. Entre o pilar físico, a corrida, mas a corrida não vale, porque a corrida toda já falamos. Entre o pilar físico, o pilar financeiro e o pilar ocupacional. Pode ser algo que já façam, pode ser algo que queiram fazer. E queria ouvir-vos um bocado. Ninguém? Entrou a Joana aqui. Se a Joana estiver a ouvir, pode começar a falar. Pode ser com câmera ou sem câmera, como preferir. Boa noite a todos. Como sinal muito bom, estou sempre cá e não pude perceber uma informação. Já que fiquei meio perdida, sem saber o que dizer. Não, mas acha que já tem feito alguma coisa que vai lhe preparar para uma boa reforma? Ou gostaria de fazer algo para lhe preparar para uma boa reforma? Porque esses momentos são bons para nós termos partilha. Eu partilho o que eu sei, vocês partilham também o que têm visto e que têm feito. Então é importante sempre partilharmos e todos saímos daqui com um bocadinho mais que levamos para casa e depois implementamos. Certo? Nesse momento ainda não tenho feito, mas já tenho feito isso. E uma das coisas, por exemplo, esta semana, por exemplo, é investir em criação de carrinhos. Já pensei nisso, talvez lá mais para frente possa ser um bom negócio, mas já pensei nisso, mas ainda não comecei a fazer. Investir em, falhou quando falou em que é que ia investir. É investir em criação de galinhas. Ok. Boa. Boa. Obrigada, Joana. Obrigada pela participação. Sim, é um negócio muito A bom. Márcia falou muito bem. Não A sei. Márcia, peço desculpas, Não, pode falar, posso pode dar falar. Ok. Eu acredito que para nós mulheres é muito mais fácil nós termos uma renda extra, porque como a Márcia tinha falado, né, que nós mulheres podemos fazer várias coisas fora do serviço, podemos fazer bolos, podemos fazer costura, podemos até dar explicações. Eu já pensei muitas vezes quando eu for para a reforma, se acontecer alguma coisa comigo, diabo que seja surdo, que eu fico em casa e começo a dar explicações aos meninos, ensino as meninas a fazerem bolinhos secos, essas coisinhas assim básicas, né, para se calhar fazer com que elas consigam ter uma renda extra. Eu vejo a Suzete, acho que quer dar o seu parecer, então vou deixar então a Suzete. Boa noite, Suzete. Boa noite mais uma vez a todas, todos. Há um rapaz aqui presente, né? Felicitar a Márcia, eu acompanho a Márcia pelas redes sociais, gosto do trabalho que faz e então não podia perder esta oportunidade que a PWN nos proporcionou de tê-la aqui. E felicito desde já a decisão da Márcia de começar a falar sobre um tema tão atual, tão necessário, sobretudo no contexto que estamos agora, né? 50 anos da independência e começam a surgir os primeiros reformados e vamos acompanhando as reações
pela falta de conhecimento para alguns, de preparação para outros, ou até próprias dos processos, né? O início é sempre muito conturbado, né? Estamos num contexto que a longevidade e as mudanças econômicas exigem de nós um olhar diferente sobre como garantir a estabilidade financeira e o planeamento da reforma. Para quem está em empresas com alguma estrutura, vamos sendo orientados sobre como poupar e como é que funciona os níveis de desconto até na segurança social. Mas eu vejo algumas pessoas ainda com dificuldades em depois tratarem os procedimentos administrativos para poderem beneficiar ou usufruir dos descontos que foram fazendo ao longo do tempo. Não sei se a Márcia já deparou-se com esse tipo de situações. Há pessoas que vão trabalhando 2 anos numa empresa, 3 na outra, enfim. Depois, no fim do período da reforma, não sabem que documentos são necessários para que a contagem do tempo seja considerada. Portanto, é um tema que é relevante. Já vi pessoas que não tinham esse conhecimento e perderam alguns anos da reforma porque não conseguiram justificar. A Márcia falou muito bem dos fundos de pensões como uma alternativa, né, complementar para a reforma. Há empresas que já têm este benefício. Para quem não tem, os fundos de pensões, as sociedades, né, gestoras de fundos de pensões dão esse benefício e cada um de nós pode subscrever um plano individual ou familiar, sim, ajuda. Mas a minha questão seria, Márcia, como é que a Márcia tem interagido com as pessoas que não têm um trabalho formal, mas que trabalham no dia a dia, sol a sol? Tenho esta questão. E relativamente à pergunta que fez sobre o que temos feito para nos prepararmos para a reforma, no meu caso particular, por exemplo, neste momento eu estou a estudar uma pós-graduação já com este objetivo. Eu tenho experiência no setor financeiro e considero que há um outro setor que eu também posso contribuir e que será complementar ao conhecimento que eu já tenho hoje e que me dará uma flexibilidade maior em termos de tempo. Então, eu estou-me a preparar já para o futuro. Estou, neste momento, a fazer uma pós-graduação assim, bem fora da curva, que quando eu comunicar, todo mundo vai perguntar, mas então porquê? Até minha família questiona porquê, mas foi precisamente porque olhei para o futuro e vi que fazia sentido eu continuar a trabalhar, mas só se fossem algo que eu tenho uma paixão primeiro e que contribua também para a economia do país. Então, estou-me a preparar já neste sentido. E obrigada, mais uma vez, pela sua participação. Obrigada, Suzete, obrigada, Joana. Fantásticas essas partilhas. Sim, temos que olhar para o futuro quase que de binóculos. O que é que eu vejo? O que é que eu antevejo? Se eu continuar neste caminho, é um caminho que segue bem, se eu preciso de fazer algumas alterações na minha rota e ir mudando. A preparação para a reforma não é fácil, o nosso país é jovem e o nosso país depende muito do mercado informal. Quer dizer que muitas pessoas não têm a sua reforma preparada. E eu vou voltar ao exemplo da minha avó, que é alguém que viveu do informal. A minha avó nunca foi funcionária, a minha avó, no tempo colonial, foi continha de um prédio, depois veio a independência e pronto, e deixou de ter trabalho. E ela, os trabalhos que ela fazia era costureira, costurou durante algum tempo, depois fez bolos durante algum tempo também, tinha a questão de ir à fazenda e voltar, mas o que eu sempre verifiquei nela e vejo que falta em muitas pessoas dessas nossas gerações são objetivos. E ela tinha um objetivo, que era o objetivo de ter uma casa. No tempo que ninguém ia a Viana, ela ia a Viana, comprou um terreno. Aquelas pessoas que dizem, fez uma casa a vender bolos, a minha avó fez uma casa a vender bolos debaixo do prédio, que os miúdos vendiam e tal. Fez uma casa e depois mudou-se. Morava na cidade, nós temos que conseguir fazer escolhas com aquilo que nós temos. A vida dá-nos cartas.
Nós temos que olhar as cartas que nós temos e ver o que é que eu posso fazer para ir mais além com essas cartas que eu recebi. Porque todos temos coisas boas, coisas más, os tempos são outros, aqueles tempos era mais fácil, é verdade. Muita gente teve acesso a muita coisa, a muitos terrenos, etc., até terrenos em Talatona, mas as pessoas não tinham visão. Não, para eles um terreno em Viana não valia nada, as pessoas às vezes até ofereciam, esqueciam onde é que estava o terreno, e hoje nós vemos o valor, ok? Então, ela teve essa visão, fez a sua casa, a casa na cidade arrendou e a partir daí teve uma fonte de rendimento. Mas não parou por essa fonte de rendimento. No seu quintal, esses quintais que têm casinhas, lá ela fazia, às vezes íamos visitá-la. A minha avó, como foi avó muito nova, nós chamamos, os netos mais velhos chamam de mãe. Mas mãe, o que é que estás a fazer? Ah, estou a pintar. Quando ela era mais nova, pintava, fazia coisas e tal. E neste sítio onde ela mora, em Viana, a casa dela é grande e tem mais 3 casas, ok? E não foi com altos rendimentos, não foi com salário, não foi com ajudas, porque nos anos 80 e 90 as pessoas não tinham muito dinheiro, não tinham esse dinheiro que nós vemos agora. Quando nós éramos pequenos, toda a gente vivia vidas simples. Claro que há níveis, se eu for uma zungueira, mais difícil ainda é. Mas depois nós temos que saber educar a nossa população, o Estado também tem que melhorar os serviços públicos, mas também nós temos que ter consciência, natalidade, ok? Temos que controlar quem tem baixos rendimentos, o número de filhos que tem para criar. É uma conversa difícil, mas é uma conversa necessária. Okay? Vamos falar sobre isso, vamos falar de escolaridade. O Estado tem que criar estratégias para aumentar a escolaridade das mulheres. Mesmo nós, dentro das nossas redes, PWN e outras, podemos criar estratégias para melhorar os negócios, podemos criar estratégias para ajudar essas mulheres a crescer. Nem todas as gerações vão conseguir dar o salto, alguns vão ficar para trás. Mas existem aquelas gerações mais jovens com melhor acesso à educação, melhor acesso à formação, que podem estar a vir de um meio um bocado mais fragilizado, sem tantas condições, mas depois conseguem também, com estes passos, eu vou controlar a minha natalidade, vou tentar estudar o máximo que eu conseguir, vou estudar e trabalhar, e a partir daí conseguem preparar uma reforma melhor. Porque para quem vive do informal sem fazer poupança, chapa ganha, chapa gasta, a reforma é impossível, ok? São pessoas que vão trabalhar durante toda a vida, quase, e são pessoas que vão depender muito de apoios e de ajudas quando já não conseguirem trabalhar. Quem é mais consciente e tem mais possibilidades tem que verificar se realmente é essa a vida que quer para si, porque há grandes profissionais que já trabalharam em petrolíferas. Nós pensamos que esses exemplos de pessoas que vão para a reforma e entram em depressão é apenas para ministérios, que as pessoas ganham pouco, ou pequenas empresas. Não. As pessoas que estão em cargos, em empresas que pagam bem, também vivem de chapa ganha, chapa gasta. Também têm muito endividamento. Um dos erros ao entrar para a reforma, por exemplo, é se eu tiver empréstimos, seja com banco, seja com a minha empresa, que muitas empresas grandes fazem empréstimos aos colaboradores, para carro, para casa. Eu tenho que tentar estruturar a minha vida para ter esses empréstimos pagos até a altura que eu for para a reforma. Eu tenho que ir para a reforma com uma dívida mínima. O que acontece é que muitas vezes vai-se para a reforma cheio de dívidas, depois o rendimento diminui. Como é que eu vou pagar essas dívidas? Agora toca vender tudo que eu consegui ao longo do tempo. É criarmos esse tipo de estratégias, é também as nossas empresas entenderem que existe essa debilidade e falarmos delas, porque a mudança não acontece só um dia que nós tivemos essa conversa com a Márcia, foi muito boa, ainda por cima sexta-feira, mas na segunda nós vamos esquecer. Mas temos que estar lá sempre a pontuar, olha, esse é um ponto importante, olha, tens que verificar a tua saúde, e criarmos esse hábito de promover o bem-estar, de promover a preparação da reforma, de promover hábitos financeiros saudáveis, e nós no futuro vamos ter muito mais realização, porque não é sobre ser rico, porque a riqueza é um conceito muito relativo, é sobre nós termos uma vida financeira organizada e termos bem-estar,
porque o stress sempre foi o mês da saúde mental, porque o stress financeiro também afeta muito a nossa saúde mental, e por isso é que nós vemos homens, quando chegam à reforma, têm aquele baque, têm aquele choque, homens e mulheres, e que depois de um tempo, o tio fulano, que trabalhou tantos anos conosco, vai a óbito. É por causa da falta de preparação. Então, temos que nos preparar. Yolanda, quis dizer alguma coisa? Acho que o micro abriu sem querer. Então é isto. Deixa eu ver, tem aqui uma mensagem no chat. Não tenha, não vi nenhuma. Tinha aparecido, mas desapareceu. Mas pronto. E é isto o que eu tinha aqui para dizer. Que conseguem ver-me e ouvir-me? Sei que acho que bloqueou. Sim, consigo sim, Márcia, conseguimos sim. Márcia, muito obrigada por partilhar este rico conhecimento e esses conselhos. Eu, para terminar, não sei se tem alguém que queira fazer mais uma pergunta ou se a Márcia queira dar o ponto final. E normalmente nós da PWN terminamos a sessão com uma frase que a Márcia gostaria de deixar para todas nós, ou para todos nós que estamos aqui então na sessão. Bom, se alguém tiver uma pergunta, sinta-se sintam-se à vontade também para partilharem, comentarem nas nossas redes. Eu tenho o portal Camba Rico, que é um portal gratuito, e nós temos 1 milhão de artigos no portal, Camba Rico com capa, tudo junto. Se vocês forem fazer uma pesquisa no Camba Rico com reforma, vão encontrar. Se fizerem finanças para casais, vão encontrar. E é importante nós colocarmos esses temas no nosso dia a dia. Se nós colocarmos, vamos ter mais informação, vamos ter mais opções de tomar decisão. Quando possível, vamos fazer um curso, vamos colocar um workshop na nossa empresa, vamos participar de eventos gratuitos que tenham a ver com o tema, porque a reforma começa agora. É isso que eu digo sempre às pessoas e essa é a minha frase. A reforma começa agora. O melhor dia para nós começarmos foi ontem. O segundo melhor dia para começarmos é hoje. Então vamos fazer alguma coisa por nós e pelo nosso futuro. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tá bom, Márcia, muito obrigada mais uma vez e vamos sim seguir as redes sociais da Márcia. E para todo mundo que assistiu à sessão, quero também agradecer em nome da PWN. Feliz noite então. Márcia, muito obrigada. Obrigada. Boa noite. Feliz noite, bom descanso, bom final de semana a todas. Um beijinho. Tchau. Obrigada. Beijinhos, Márcia. Bom final de semana. Obrigada a todos. Feliz noite.